Muito boa noite. É terça-feira, são 19 horas. Eu sou o professor Átila Almada, gerente educacional aqui da Almada Consultoria. Hoje é o nosso encontro marcado para falarmos sobre mercado corporativo. Se este é um tema que interessa a você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e ao final deste vídeo, claro, deixe o seu gostei e o seu comentário. Falaremos sobre currículo, o seu primeiro documento, seu grande cartão de visitas, a sua porta de entrada em uma nova vida profissional. Eu escolhi conversar com você sobre mitos e verdades de um bom currículo. E aí, tá preparado para o seu sucesso? Então, bora! Vamos começar pelos mitos? Mito número 1. Todo currículo deve ter uma foto chamativa. Ora, eu não cravaria nem que todo currículo deve ter uma foto com o peso da obrigação. Obrigatório não é, mas é altamente recomendável. Afinal, é você mesmo que vai trabalhar na empresa. Se é você e não um fantasma, dar o seu rosto a conhecer é de boníssimo tom. Que tipo de foto você coloca no currículo? Uma foto de rosto ou, no máximo, uma foto de busto. Não se coloca foto de corpo inteiro, a menos, claro, que você vai mandar currículo para uma agência de modelos e aí, além do currículo, vão várias fotos de corpo. Mas como o nosso assunto aqui é mercado corporativo, rosto ou busto. Fechado? Se você for do sexo masculino, utilize uma camisa, pelo menos uma polo. Não é de bom tom usar camiseta. Se você for do sexo feminino, uma blusa de gola alta, evite correntes ou acessórios muito chamativos. Claro, você pode estar com um brinco, um batom, mas nada que destoe da harmonia da foto. Tanto para homens quanto para mulheres, eu recomendo um sorriso discreto. Não precisa ficar com uma cara fechada e nem com aquela risada que parece que você está gargalhando. Mito número 2. Meu currículo precisa de destaque visual. Esta é uma informação tão subjetiva quanto perigosa. A não ser que você vá trabalhar em uma empresa muito descolada, em que as cores e as fontes sejam parte do cotidiano dessa empresa, não use um currículo diferentão. Estamos falando aqui de mercado corporativo e de predomínio da formalidade. Claro, você acha nas papelarias folhas coloridas, folha verde, azul, rosa, amarela. Não recomendo que use. Use folha branca, folha de sulfite tradicional, tamanho A4, e imprima seu currículo em letras pretas. Também não recorra a cores de letras nas partes do currículo para dar destaque. O máximo que é muito interessante, a depender da pegada da empresa, se for uma empresa que esteja mais ligada numa consciência ambiental, é você utilizar a folha reciclada. Também se vende em qualquer papelaria, é um pouco mais cara, mas é um investimento que vale a pena. Mito número 3. Devo usar uma fonte diferente para redigir o currículo. Vale o que eu falei para cores. Vamos apostar sempre na formalidade. Cor preta. E que fonte você deve escolher? As básicas são Arial e Times New Roman. Eventualmente, talvez a Calibre, mas ainda não vejo como das fontes mais usadas em currículo. Arial e a Times são aquelas consagradas. Uma outra coisa importante é você verificar o alinhamento do seu currículo. Utilize o alinhamento justificado nas partes textuais e na parte de apresentação pode utilizar o alinhamento à esquerda. Evite centralizar ou usar o alinhamento à direita ou misturar alinhamentos, porque isso vai gerar uma certa confusão visual. Tamanho da letra também é importante. A letra não pode ser muito grande nem muito pequena. Se o seu currículo for um currículo com menos informações, digamos que você está iniciando no mercado, letra 12 é um tamanho legal. Se você precisar diminuir a letra, diminuir o tamanho da fonte, para que as suas informações caibam em um determinado número de laudas, eu recomendo que não diminua abaixo de 10. Mito número 4.
O currículo deve conter todas as minhas informações profissionais. Veja, o currículo é o primeiro documento que você envia à empresa. É claro que ele deve apresentá-lo da melhor maneira possível. Portanto, elencar experiências e formações é fundamental. Agora, o perigo do todas é o detalhe. Se você detalhar tudo, se você esmiuçar demais, você corre dois riscos. Primeiro, é gerar um currículo muito grande, talvez nem seja lido. Segundo, não ter o que dizer na entrevista. Lembre-se de que o currículo deve chamar a atenção do selecionador para que ele pegue o celular, mande um WhatsApp para você ou te ligue dizendo: olá, meu amigo, li o seu currículo, por favor, venha fazer uma entrevista aqui, estamos interessados em conhecê-lo melhor. Ele deve ter o elemento curiosidade, para que assim, quando você estiver na empresa, diante do profissional que fará a sua seleção, você tenha algo a acrescentar e não apenas recitar a missa que já está escrita no currículo. Quinto e último mito. Posso criar verdades no meu currículo? Olha que bonitinho. Criar verdades é um jeito diferente de dizer mentir. Você já viu esse vídeo aqui no canal da Amada Consultoria? Se não viu, vou deixar o link aqui na descrição. Há um vídeo apenas sobre isso. Mas, resumindo, não se mente no currículo. Mesmo que seja para engrossar o seu currículo ou torná-lo, digamos, mais atrativo, existem outros recursos, existe a carta de apresentação, existem informações que você pode colocar para recheá-lo, mas sempre verdadeiras. Se você mentir, você corre dois riscos. Primeiro, ter a sua mentira descoberta e não ser contratado, ainda que em linhas gerais você possa ser um bom profissional, ou pior ainda, ser contratado baseado numa mentira, cometer um grave erro na empresa e tomar uma demissão até por justa causa. Já pensou nisso? Então, mentir no currículo, nunca. Vamos agora conhecer as 5 verdades? Verdade número 1. É importante informar estado civil e número de filhos. Isso pode gerar a seguinte pergunta: quer dizer, Átila, que dependendo do meu estado civil e do fato de eu ter filhos, eu posso ser recusado por uma empresa? Posso ser recusada por uma empresa? Sim, pode. A empresa pode não querer pessoas casadas, por exemplo, pessoas que tenham filhos ou, se tiverem, que tenham filhos pequenos. Aliás, é importante, se você tiver filhos, além de informar o número deles, informar também as idades. Claro que a empresa não vai dizer para você: olha, eu não estou contratando, ou você não vai seguir no processo porque você tem filhos. A empresa vai utilizar a famosa alegação coringa: você não se encaixa no nosso perfil. Mas é uma informação, número de filhos, idades e o seu estado civil, são informações, na verdade, que vão poupar o seu tempo. Por quê? Se não servir para a empresa, você nem vai ser chamado para o processo seletivo. Se servir, você vai ser chamado e, claro, vai seguir todas as etapas. Imaginando que você não coloque, a empresa o chama, você faz o processo, no meio do caminho a empresa descobre que, puxa vida, eu não queria um funcionário com filhos e este funcionário que está no meio do processo tem filhos. O que a empresa vai fazer? Cortar você no meio do processo? Provavelmente não. Você vai ficar até o fim, a empresa já sabe que não vai contratá-lo, você permanece, gasta o seu tempo, vai lá várias vezes para o resultado ser o mesmo. Então, informe isso. É importante, é fundamental para que a empresa conheça o seu perfil e veja se é um perfil que serve para ela ou não. Não esqueça que é a empresa que contrata você. Verdade número 2. O currículo deve seguir um padrão visual. Isso é um desdobramento em oposição ao que eu falei lá nos mitos. Ora, se o currículo não pode ser despadronizado, nem muito colorido, nem com letras diferentes, obviamente ele deve seguir um padrão. Portanto, a fonte que você escolher deve estar em todo o currículo. Se você escolheu Arial, vá de Arial do começo ao fim. Se você escolheu Times New Roman, vá de Times New Roman do começo ao fim. Se você escolheu tamanho 12, vá de tamanho 12 do começo ao fim. A única exceção para você aumentar um pouquinho o tamanho da letra é no seu próprio nome. Verdade número 3.
O currículo deve ser dividido em setores ou em partes. Quais são as partes básicas de um currículo? Dados pessoais, é ali que você coloca nome, endereço, telefone, e-mail. Depois, formação profissional, cursos que você fez, do mais recente para o mais antigo. Experiência, lugares nos quais você trabalhou, também do mais recente para o mais antigo. E eu diria outras informações. Se você, por exemplo, tem publicações, você pode criar um campo publicações. Se você fez cursos complementares que não sejam graduação ou pós-graduação, também pode criar um campo para isso. Se você atuou ou atua no terceiro setor, também pode colocar dentro das informações complementares. É importante que essas informações, sejam as principais ou as complementares, se mostrem concernentes, ou seja, se mostrem de acordo com a área na qual você pleiteia a vaga. Você não precisa colocar no seu currículo informações de cursos ou serviços que você já prestou que não tenham nada a ver com a área na qual você quer trabalhar. Verdade número 4. O currículo deve ser sintético e preciso. Mesmo organizado por setores, as informações que você coloca em cada um são básicas. Um breve exemplo. Você vai colocar um lugar em que você trabalhou. Você vai colocar o nome do lugar, mês e ano de início, mês e ano de fim e a sua função. Não descreva em detalhes a sua função. Isso é aquilo que você guarda no bolso para a entrevista. A menos que você tenha uma experiência só ou esteja começando no mercado, aí sim coloque alguns detalhes a mais. Quanto mais experiência você tem, menos detalhes você coloca, porque existe um princípio de tamanho do currículo. Hoje, as empresas dificilmente leem currículos com mais de 3 ou 4 laudas. O tamanho ideal seria entre 1 ou 2 laudas em um currículo, a menos, claro, que seja um currículo que você preencha já pelo site da empresa e que tenha os campos para você colocar a experiência. Como o nosso assunto aqui é montar o seu currículo do zero, sintético e preciso. Máximo 2 laudas. Verdade número 5. Eu posso e devo montar mais de um currículo. Se você já tem uma certa quantidade de experiências acumuladas, mas essas suas experiências permitem que você procure trabalho em setores ou áreas diferentes, é importante saber que os seus currículos devem estar de acordo com as áreas. Ou seja, se você tem experiência em atendimento ao cliente e quer seguir nessa área, são as experiências que contam para o seu currículo. Mas, se, por exemplo, você tem tanto experiências em atendimento ao cliente, quanto experiências em administração direta, e você quer seguir para a administração, o atendimento ao cliente se torna secundário, já que você estará pleiteando uma vaga num setor mais fechado, mais interno. Sempre faça essa dosagem de para onde você vai e que informações você coloca. Claro que informações complementares de outros setores ou experiências podem ser até válidas, mas se nós pensarmos que o currículo deve ser, como eu acabei de dizer, preciso e sintético, uma ou outra coisa devem ser retiradas ou acrescentadas de acordo com a empresa para a qual você vai despachar o seu currículo. Bom, é isso. Estes foram os 5 mitos e as 5 verdades de um bom currículo. Ficou com alguma dúvida? Quer sugerir um tema ou mesmo deixar a sua pergunta sobre o que conversamos hoje? Faça aqui o seu comentário que eu responderei com o maior prazer e quem sabe até farei um novo vídeo sobre isso. A gente se encontra em mais um vídeo da playlist Mercado Corporativo. Até breve e um abraço!